Vamos fazer a nossa prece inicial para darmos início à nossa reunião. Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este ar de vida que aqui estamos usufruindo, para melhor arejarmos as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que cada vez mais, através do estudo, do exercício, da prática e da observação do nosso entorno e principalmente dentro de nós próprios, possamos cada vez mais adquirir o conhecimento, o bom senso e o trabalho, dia a dia, sol a sol, existência a existência, de lapidar esse ser que cada um de nós somos, uma transformação que depende de cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do nosso desejo de prosseguir rumo à perfeição, rumo ao equilíbrio necessário. Que possamos dar início à nossa reunião doutrinária no Centro Espírita Friburguense, mais uma vez, desenvolvendo o trabalho da divulgação da doutrina espírita, para que todos possam não só conhecê-la, mas entendê-la, compreendê-la com profundidade, com sentimento e com a razão. Que assim seja. Graças a Deus. No primeiro momento, então, vai ser a Terezinha a fazer a explanação sobre o tema Se ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Boa noite a todos, né? Como o Washington acabou de falar, o tema da palestra vai ser o amor segundo Paulo de Tarso, né? Ele escreveu a primeira epístola na Carta dos Coríntios e a gente vai ver essa parte dessa carta, porque eu achei muito importante falar sobre esse tema, justamente agora no mês de dezembro. O amor é sempre, né? Para sempre, em todos os momentos, mas pensa-se muito em fraternidade, em solidariedade, em termos materiais, né? Em geral, as comunidades, as pessoas giram, né, em torno de adquirir coisas para suprir as carências materiais das pessoas menos abastadas. E é importante. Mas mais importante que o amor, de que tudo isso é o amor. No planeta, nós todos estamos muito carentes de amor, o verdadeiro amor. Esse dito por Paulo de Tarso e vivido por ele, né? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa carta aos Coríntios, que se encontra também parte dela no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai analisar um pouco. Na nota explicativa da questão 938 de O Livro dos Espíritos, temos as seguintes considerações de Allan Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Então, como eu já havia comentado, né, nós todos somos carentes, sedentos de amor, né? E esse é uma das necessidades básica, principal do ser humano, né? E ele chega no planeta com essa necessidade de amar e de se sentir amado. Quem de nós, né, ficaria satisfeito ou fica satisfeito de chegar num lugar e ser ignorado, de não ser observado, não receber atenção devida, né? Então, quando nós aqui chegamos, essa é uma das nossas buscas. O amor, né? A principal busca. E para chegarmos ao aperfeiçoamento, é ele o caminho que nos conduz, né, à perfeição. Essas palavras, né, contidas na introdução do livro sobre o amor, na questão 938, corresponde a uma das muitas definições do que seja o amor. Muitas pessoas, né, muitos estudiosos, tentam definir o amor. Peguei uma delas, sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura belo, digno ou grandioso.
está contido no Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, Michaelis, né? Então, essas palavras aí do dicionário corresponde a uma dessas definições, uma das possíveis definições do amor. Se estamos fatalmente destinados à vivência desse sentimento belo, digno e grandioso, torna-se imprescindível o conhecimento de suas várias possibilidades, bem como das muitas virtudes que abarca. O amor é um sentimento múltiplo. Para que ele exista verdadeiramente, são necessárias muitas e muitas virtudes. Ele é rodeado de muitas outras virtudes. Ele não existe sozinho. Não se ama verdadeiramente se é orgulhoso, se é egoísta. Então, para se amar, é necessário uma gama de virtudes muito grandes para que nós, ao adquirirmos essas virtudes, vamos nos aprimorando e esse amor chega realmente ao verdadeiro amor, ao amor que nós chamamos de incondicional. O que é amar? Como esse sentimento se manifesta? Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 13, o apóstolo Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o genuíno amor, ou seja, o que é o verdadeiro amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Continua. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tanto está no Evangelho, na Bíblia, quanto está no Evangelho. Então, a gente vai ver que para amar é necessário uma série de atribuições. É necessário ser paciente, ser benigno, não ser ciumento, não ser interesseiro, não ser injusto. Enfim, são muitas atribuições necessárias para que realmente o amor se estabeleça em nós. O apóstolo Paulo se refere a 9 virtudes do amor. São elas. Então, ele coloca, dentro desse texto que ele escreve sobre o amor, ele coloca 9 virtudes necessárias para que realmente esse amor seja percebido e exista. A primeira é a paciência. Quando diz que o amor é paciente, e a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodo, sem queixumes nem revolta. Tal virtude não representa a omissão ou a submissão diante das inconvenientes atitudes alheias. Trata-se, na realidade, de um equilíbrio mental e emocional, que nos permite sustentar a serenidade e a firmeza na condução de qualquer relacionamento, até nos marcados por sérios conflitos. Então, ser paciente, não quer dizer que a gente vai concordar, que a gente vai ser omisso nas nossas opiniões, ser submisso a tudo que nos impõe, mas termos a paciência, de tolerar, no sentido de ouvir, de tratar a realidade com equilíbrio mental e emocional, não perder as tribeiras que normalmente a gente acontece, A gente, de imediato, a gente não para ouvir, a gente não para escutar, para
ouvir a opinião do outro e, em geral, a gente logo já emite opiniões sem ouvir o outro, né? E demonstra em nós sempre uma impaciência. É muito comum, né? Eu sinto hoje uma falta muito grande de diálogo, né? O que a gente percebe é que quando você vai expor uma opinião, a pessoa não permite que você chegue ao final do seu pensamento. Ele já logo te corta, te dá um basta, e você não é permitido que você coloque, se exponha o seu pensamento. Porque muitas vezes a gente começa até com uma opinião contrária, para depois a gente se posicionar e dizer, não, mas apesar de ter as pessoas pensarem dessa forma, ou apesar de eu ter lido dessa forma, mas eu penso de forma diferente. As pessoas não esperam e já logo começam a julgar e emitir opiniões. A gente vê muito isso nas rodas de conversa, de discussões, porque, na verdade, as pessoas não discutem, elas brigam. Então, se a opinião for diferente, ela não quer nem parar, não quer ter a paciência para ouvir, porque muitas vezes a gente muda de opinião por ouvir a opinião do outro, porque a gente tem a mania de ter todas as certezas possíveis. E aí a gente não se abre para ouvir a opinião do outro, não se abre para ouvir o que o outro pensa, o que o outro sente, e a gente acaba perdendo muita oportunidade de aprendizagem, né? E também saber conviver com o que é diferente. Mesmo que a gente discorde ao final do discurso, do final do diálogo, que a gente possa saber compreender, né, e respeitar o outro, a opinião do outro. E é dessa forma, por muitas vezes não termos a paciência de ouvir, é que acontecem muitos conflitos. A paciência relaciona-se com a tolerância. Por isso é que o amor não se exaspera. A tolerância, segunda virtude do amor, é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes ou até opostas às nossas. O tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, sentir e comportar-se, age com tato, cautela e benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. A vida e as pessoas não são exatamente o que gostaríamos que fossem. Quanto mais aceitarmos este fato, menos estressados e infelizes seremos, né? Então, essa tolerância em relação a, primeiramente, ouvir e aceitar a opinião diversa, aceitar a ação contrária àquilo que nós gostaríamos, aceitar a diversidade de opiniões, de atitudes, não quer dizer concordar. É respeitar, aceitar no sentido de respeito, né? Porque não adianta nada, né, a gente pregar amor, falar sobre amor, saber a doutrina espírita de trás para frente ou de qualquer outra religião, se a gente não tem a paciência, a tolerância e o respeito pelo diverso, o respeito pelo diferente, o respeito por aquele que ainda não entendeu, como nós não entendemos muitas coisas ainda. Estamos a caminho do progresso, nós ainda não somos perfeitos. Então, é necessário termos essa tolerância para conosco em relação às nossas dificuldades e para com o outro. Se ele ainda não fez da forma que gostaríamos que fosse feito, é porque ele ainda não entendeu. A fruta tem o seu período de amadurecimento, os espíritos também. A terceira virtude é a benevolência, pois o amor é benigno. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem,
como a afetuosidade e a gentileza são as suas principais características, ela mesma se satisfaz ao promover a satisfação alheia. Ou seja, quando fazemos o bem, nós somos muito mais beneficiados pela satisfação do que aquele que recebe, né? Quem realmente faz o bem, né, age com benevolência, de forma honesta e sincera, ele sente muito mais os reflexos dessa satisfação do que aquele que recebeu o benefício. O genuíno amor, ou seja, o amor verdadeiro, sempre nos possibilita desejar o melhor a quem quer que seja, impulsionando-nos a tomar as devidas atitudes para que os benefícios realmente se concretizem. Dessa forma, ele não é somente sentimento, mas, sobretudo, ação. Porque a gente fala, eu amo desesperadamente, eu amo muito, eu amo, mas não faz nada para mostrar e demonstrar esse amor, né? Então, o verdadeiro amor, ele toma atitudes, ele faz, né? Ele se concretiza através das nossas ações. Ele não fica só no discurso vazio. A benevolência promove a incondicionalidade do amor. Esta é, portanto, sua quarta virtude. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor não procura seus interesses. Ou seja, o amor verdadeiro é desinteressado, não espera, né, resposta, não espera benefícios. Enfim, ama-se por amar. Amor incondicional, por definição, é aquele que não impõe condições, seja por meio de chantagens, cobranças ou exigências, para que possa existir ou expressar-se. Então, eu amo, simplesmente amo e não tenho que cobrar. Da mesma maneira, sou amada, não tenho que cobrar, né? É, portanto, a atitude de quem não espera por recompensas ou retribuições pelos benefícios que oferece a outro. Então, o amor incondicional é aquele que não espera nada em troca, né? E Hamed nos alerta, e ele nos diz, somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Somos nós que esperamos demais das pessoas. Eles não têm, né, obrigação de nos satisfazer de acordo com as nossas vontades. Nenhum de nós tem o poder de fazer com que outra pessoa nos ame. Ah, como seria bom se a gente tivesse, né, essa possibilidade de fazer que o outro nos amasse. Mas todos temos a possibilidade de amá-la em primeiro lugar. Nós não podemos, né, não temos poderes para fazer que uma pessoa nos ame, mas a gente pode e deve amá-la primeiramente, né, em primeiro lugar. E essa, com certeza, será a forma da gente ser amado, né? E será a manifestação incondicional de nossos sentimentos que atrairá a atenção de muitas delas para nós. Ou seja, a partir do momento que nos dispormos a amar, nós, né, teremos como resposta, né, essa atenção que nós daremos ao outro, atrairá para o outro, né, no outro, o despertar para que nos ame, né? Então, é uma via de mão dupla. A quinta virtude é a maturidade, porque o amor não arde em ciúmes. Né? São trechos da carta e aí são atribuídas essas características, essas virtudes. O ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, ou seja, ainda que inexistente, de perder algo que julgamos ser nosso por direito. Mas é justamente no campo afetivo que ele mais se expressa e desenvolve-se. Primeira coisa, nós temos que ter em mente que nós não somos donos de nada, né? Nós somos usuários, estamos aqui usando coisas e procurando amar pessoas, né? Apesar que a gente às vezes tem visto o contrário, amando coisa e usando pessoas, né? A gente tem visto isso
É bem uma característica do mundo moderno, trocando, né? Fazendo essa troca. Mas exatamente essa questão de pensarmos, né, da propriedade, do direito da propriedade, faz com que, né, as pessoas, o direito à propriedade nós temos, enquanto aqui estamos, mas não quer dizer que nós tenhamos que colocar isso como algo essencial e único, e tomarmos isso como ciúme, como se aquilo nos pertencesse para sempre, para a eternidade. Isso tanto falamos dos bens materiais, como das pessoas. A gente vê em relação, nas relações amorosas, os casais, quantos crimes, quantas desavenças, quantos problemas têm ocorrido em decorrência do ciúme, né? Daquele sentimento de perda no sentido de propriedade em relação ao outro, né? Porque, em geral, a relação é pautada nessa propriedade, de apropriar-se do outro, né? De sentir-se dono do outro. E isso acaba gerando uma série de problemas, como a gente tem visto ultimamente, né? E sempre, não só. Só que agora tem alardeado mais nas mídias e tudo mais. Certo grau de ciúme é bastante natural, não quer dizer que seja normal, mas é bastante natural em muitos de nós. Por que um certo ciúme, um certo grau? Porque ainda somos imperfeitos, ainda estamos em busca da perfeição. Portanto, ainda trazemos defeitos, né? Alguns vícios, mas só não podemos permitir que esses vícios nos dominem, né? A ponto de cometer crimes e desatinos, como a gente tem visto que tem acontecido. Isso nós estamos falando em relações humanas e em relações à propriedade mesmo material. Paulo, entretanto, refere-se ao ciúme doentio, pois esse excessivo desassossego mental e emocional faz sofrer quem o alimenta e quem o suporta, prejudicando consideravelmente a relação. Então, quando ele chama aqui a atenção dele, se não arde em ciúmes, ele fala desse ciúme exagerado, né, desse ciúme que leva a pessoa a perder a razão, a ter uma inquietação mental, emocional e espiritual que perde, né, totalmente o centro do equilíbrio, perde totalmente a noção da verdade, a noção realmente do bem. A sexta virtude é o respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. No tumulto de nossas emoções, agimos inadequadamente quando não fazemos o uso do bom senso, do equilíbrio e do respeito em nossas relações com os demais, esquecendo que nossa liberdade termina onde começa a do outro. Em nome do amor, não temos o direito de ultrapassar os próprios limites, de invadir a privacidade alheia, de cercear-lhe a liberdade. Então, quando fala aqui dessa sexta virtude, que é o respeito, fala que nós, nos atordoando, né, pelas nossas fortes emoções, deixamos, muitas vezes, de agir de forma equilibrada, deixando de respeitar o direito do outro. E a gente tem sempre que lembrar que a nossa liberdade termina quando a do outro começa. Então, respeito é uma das virtudes essenciais para que haja o amor verdadeiro, para que o amor aconteça, né? O respeito é a base de todo e qualquer relacionamento, mas principalmente de um relacionamento amoroso. Ainda Hamed fala sobre essa questão do respeito. Ter limites é o ato de concretizar nossos sentimentos e pensamentos, sem subtrair os direitos dos outros, ou seja, é escolher atividades e tomar atitudes com respeito pelas pessoas e por nós mesmos. Indivíduos descontrolados não possuem limites.
Não respeitam as possibilidades, tampouco a individualidade dos outros. Invadem de forma constante nossa privacidade e transgridem nossos territórios emocionais, acreditando estar no direito de fazer isso. Ou seja, nos subjuga, né? Invadem os nossos direitos emocionais. Né? Hoje fala-se muito em relação à responsabilidade afetiva. Né? Hoje é um dos termos que está aí na moda, é a responsabilidade afetiva. O que quer dizer responsabilidade afetiva? É termos o cuidado, né? O cuidado de respeitar o sentimento do outro por nós. Porque muitas vezes somos amados, somos, vamos dizer, adorados, enfim, amados por alguém, e nós não temos o menor respeito para com esse sentimento que a pessoa nos dá. Né? Quantas pessoas dizem eu te amo, fazem promessa, e mesmo os filhos, que os pais demonstram tanto amor, às vezes, aos filhos, e os filhos, em determinadas circunstâncias, não têm a consideração, o respeito e o carinho por esse sentimento. Então, hoje fala-se muito na responsabilidade afetiva, que é a responsabilidade com o sentimento que o outro nutre por nós. Quando queremos que os outros pensem e ajam pelos nossos padrões existenciais, desrespeitamos seus limites emocionais e mentais e espirituais, atraindo fatalmente pessoas que agirão da mesma forma conosco. Somente se dá aquilo que se possui. A 7ª virtude é a capacidade de perdoar, porque o amor não se ressente do mal. Em diversas situações, ficamos alimentando o nosso rancor, não deixando com que a raiva e o ressentimento simplesmente passe por nós. Não estamos errados em sentir tais emoções. Né? A gente não pode se condenar por sentir ainda um certo desconforto com as coisas que alguém nos faça. Né? Ainda não somos perfeitos. Então, a gente se magoa, a gente fica triste, fica chateado. E isso, até certo ponto, de acordo com o nosso grau de moralidade, ainda é aceitável e a gente não vai se condenar por ter esse tipo de sentimento ainda. Mas o que a gente não pode permitir é não estamos errados em sentir isso aí. Mas, uma vez que insistimos em alimentá-los, torna-se imprescindível descobrirmos os motivos dessa necessidade, visando ao entendimento e à mudança dos aspectos de nossa personalidade que estão favorecendo essa permanência. Ou seja, o que nós não podemos permitir é que esse sentimento ele permaneça em nós e prevaleça sobre a nossa vontade, a nossa necessidade de perdoar. Então, a gente se chatear, ficar irritado com uma determinada situação ou pessoa que nos faça alguma coisa que nos desagrade, está dentro da normalidade, pelo nosso trajeto evolutivo, está ainda sendo aceitável, né? É aceitável. O que nós não podemos permitir que esses sentimentos eles permaneçam em nós, que a gente insista em alimentar esses pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa e de ressentimento, né? Então a gente tem que fazer com que eles sejam absorvidos e extintos. Como preservar-nos das desagradáveis atitudes alheias se ficarmos única e exclusivamente enfocando os aspectos negativos dos outros? Se a gente fica focado, né, só no erro, só no que o outro nos desagrada, só naquilo que nos faz mal, né, só nos aspectos ruins, ou ainda nos aspectos que a pessoa ainda não aprendeu, não demonstrou ter conhecimento nos seus erros, nós nunca vamos consegui-lo amar. Né? Como desenvolver o perdão se não compreendemos que todos têm as suas razões para fazer o que fazem? Ninguém faz por não querer fazer, faz porque ainda é aquilo que sabe fazer, só sabe fazer daquele jeito, está em aprendizagem.
né? Então, fazemos coisas erradas, coisas incertas, sim, mas por enquanto é o melhor que nós podemos fazer. Temos que colocar em nossa cabeça, em nossa mente, que um dia vamos fazer de forma correta, né? E lutarmos e investirmos para para o acerto, né? Para que isso venha a ocorrer em momentos futuros. E não ficar travado o tempo inteiro fazendo sempre do mesmo jeito. Porque se fizermos as coisas sempre da mesma maneira, conseguiremos obter sempre os mesmos resultados. Então é necessário mudar. Temos condições de avaliar com o devido acerto as dores e as alegrias alheias? Será que a gente tem essa condição de avaliar acertadamente? Claro que não. Nós não temos condições de avaliar acertadamente nem mesmo as nossas emoções, nem mesmo as nossas dores e as nossas alegrias. Porque muitas dessas dores, dessas alegrias, enfim, dessas conquistas, elas estão relacionadas a vidas passadas, a gente não tem nem conhecimento, né? A oitava virtude é a lealdade, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A pessoa leal é ética em tudo o que sente, pensa e faz. Suas atitudes, portanto, estão sempre alicerçadas na honestidade, na sinceridade e, acima de tudo, na fidelidade. Tal é o sentido do seguinte ditado: viva de forma que, quando pensar em justiça e integridade, pense em você. Então, a gente tem que viver de forma que, ao nos referirmos a uma determinada qualidade, a uma determinada virtude, alguém imediatamente, fulana é assim, Beltrano é assim. Em geral é para o contrário, né? As pessoas lembram da gente pelos nossos defeitos, e nós também lembramos das pessoas muito mais pelos defeitos do que pelas qualidades. Então, que a gente procure viver de uma forma leal, alicerçada na honestidade, enfim, em valores reais, para que quando alguém se referir a tal característica, lembre-se da gente. E, por fim, a nona virtude é a humildade, porque o amor não se ufana nem se ensoberbece. Ufanar-se e ensoberber-se significa tornar-se orgulhoso, envaidecido. Dessa forma, a humildade coloca um selo nos lábios para que não fiquemos nos vangloriando de nossos gestos de paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, perdão e lealdade para com os demais. Se o inverso, então a gente, não se ufana, não se envaidece por já ter conseguido ou estar conquistando essas virtudes. Se o inverso, porém, ocorrer, eles poderão sentir-se coagidos a nos retribuir de maneira idêntica. Obviamente que os bons sentimentos que, porventura, venham alimentar por nós, carecerá da sempre necessária espontaneidade. Então, não pode e nem deve ser uma coisa forçada. Esses sentimentos, os bons sentimentos, sejam eles quais forem ali, que foram listados, devem vir e aparecer em nós de forma espontânea, porque, do contrário, ele vai estar relacionado ao orgulho e ao envaidecimento. O apóstolo Paulo, depois de descrever as 9 virtudes do verdadeiro amor ou do genuíno amor, oferece-nos uma síntese do que ele é capaz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É somente através da real vivência desse sentimento-atitude que nos fortalecemos no sentido de relevar os atritos que muitos de nossos relacionamentos ainda carregam, numa tentativa de construir vinculações afetivas verdadeiramente enriquecedoras e gratificantes. Acima de tudo, porém, tende um amor intenso um para com os outros, porque só o amor cobre a multidão de pecados. E isso aí é a fala de Paulo de Tarso, que ele diz que só o amor cobre a multidão de pecados. E é exatamente isso, depois de descrever todas as virtudes que ele atribui ao amor, ele diz que o verdadeiro amor é capaz de tudo suportar, tudo crer, tudo esperar, tudo sofrer,
Amor é o código da vida. Essa palestra foi baseada no artigo Amor, que foi escrito por Silvia Helena Visnadi Pecenda, né? Então, ela descreve as virtudes do amor relacionadas ao texto do Paulo de Tarso. Como será, né, a última palestra e estamos nos aproximando do Natal, queria desejar um Feliz Natal a todos, um bom Ano Novo, né? E que a gente possa se encontrar no ano de 2020, que possa haver muitas realizações, principalmente no plano espiritual, e que Deus possa nos dar força, luz e compreensão para termos um final de ano bastante pacífico e com muitas alegrias. Que assim seja. Dando continuidade à nossa reunião, vamos passar agora para a segunda parte e falando: a felicidade não é deste mundo. Muito boa noite a todos, é com alegria que aqui nos encontramos e realmente, né, a felicidade não é deste mundo. A gente não vê felicidade em lugar nenhum. Paremos para observar. Felicidade é algo que todos nós almejamos, mas a gente não consegue ser feliz. Então, houve um seminário de casais. É um caso que eu vou contar, tá? Durante esse seminário, perguntaram às esposas, focalizaram uma e perguntaram: seu marido lhe faz feliz? Ele lhe faz feliz de verdade? Nesse momento, o marido, né, ficou todo alvoroçado lá atrás e ficou todo já achando que ia receber, lógico, né, que ele me faz feliz. Mas, muito pelo contrário, veio um sonoro não. Meu marido não me faz feliz. E daqueles bem redondos, né, daquele não bem chamativo. Todavia, sua esposa respondeu a pergunta desse jeito, mas não parou aí não. Meu marido não me faz feliz. Meu marido nunca me fez feliz e não me faz feliz. E continuou: o fato de eu ser feliz ou não, não depende dele, e sim de mim. Eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu determino ser feliz em cada situação e em cada momento da minha vida. Pois se a minha felicidade dependesse de alguma pessoa, coisa ou circunstâncias sobre a face da terra, eu estaria com sérios problemas. Tudo que existe nesta vida muda constantemente. O ser humano, as riquezas, o meu corpo, o clima, o meu chefe, os prazeres, os amigos, minha saúde física e mental, e assim eu poderia citar uma lista inumerável de coisas. Eu decido ser feliz. Se hoje tenho minha casa vazia ou cheia, sou feliz. Se vou sair acompanhada sozinha, eu sou feliz. Se meu emprego é bem remunerado ou não, eu sou feliz. Sou casada, mas era feliz quando solteira. Eu sou feliz por mim mesma. E aí ela vai descrevendo inúmeras coisas, dizendo, né, que a felicidade não dependia de ninguém. Nós não podemos colocar nas mãos de ninguém a responsabilidade da nossa felicidade. Somos espíritos eternos, criados por Deus para a perfeição. Nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, onde a felicidade é algo que a gente quase que não vê. Pode parar e observar. Quase a gente não vê pessoas felizes. E com isso, a gente tem que parar para raciocinar, né?
Por que a riqueza, o poder, a juventude não pode ser as principais condições de felicidade na Terra? Nós vemos pessoas ricas, pessoas jovens, pessoas das mais variadas classes sociais e que realmente se sentem infelizes. Há infelizes por todos os lados. Ricos, pobres, reis, operários. É que a felicidade é um estado da alma. E não depende das coisas materiais. Basta confiarmos na justiça divina e acreditarmos que o sofrimento nos preparará uma situação futura feliz, para vivermos bem e quase não sentirmos os males que nos atormentam. Mas como poderemos provar que a Terra há de progredir para o futuro? Analisando os progressos presentes, né? Nós vemos como que tudo está aceleradamente evoluindo, progredindo, pelo menos em termos materiais. Podemos esperar novos e mais fecundos melhoramentos sociais. Mas qual a primeira grande vitória que o Espiritismo realiza entre seus adeptos? O Espiritismo trabalha pela transformação moral daqueles que abraçam a doutrina espírita. Ele trabalha em cima da transformação moral. Mas qual a obrigação daqueles que se deixam esclarecer pelo Espiritismo? Nós que abraçamos, né, a causa espírita, o que a gente deve estar preocupado? Então, está aqui no Evangelho, né, no capítulo 5º, que o dever de propagar seus ensinos por palavras e principalmente por ações, pelo exemplo, a fim de que outras criaturas possam participar da compreensão e da felicidade que lhes invade o coração. Então, quando a gente abraça a causa da doutrina espírita, nós temos um olhar diferente para as coisas do mundo. Nós não podemos mais marcar passos. Nós precisamos olhar para a frente e para o alto. Para alcançarmos a felicidade, não podemos ser precipitados. Temos que manter a calma. Em qualquer situação, nós temos que procurar manter a serenidade, a calma. Não fazermos julgamentos precipitados. Nós somos muito rápidos em julgarmos os outros, mas nós precisamos julgarmos a nós mesmos, para realmente, né, não ficarmos assim obcecados em julgar terceiros. Temos sempre que olhar para nós mesmos para realmente ajudarmos na transformação da nossa Terra, do nosso planeta, né? Os problemas que nos batem à porta não podem ser julgados como azar ou bênçãos, né? Nós temos que olhar sempre como oportunidades de crescimento. Sejam o problema que for, temos que olhar como oportunidade de aprendizado. Pois, se observarmos, a precipitação vai sempre nos levar para avaliações equivocadas. Nós estamos realmente precisando parar e refletir, né? Se olhamos alguém que fica batendo muito a cabeça, nós vamos achar que aquela pessoa está com um problema sério. E às vezes é apenas um problema neurológico. Alguém foi dar um passe em alguém. E essa pessoa, por mais que a pessoa que está ministrando o passe, né, estivesse ali preocupado em passar os melhor fluido para aquela pessoa, mas a pessoa não parava de mexer a cabeça. Então a gente olha depressa e fala assim, deve ser um obsessor, né?
que não é nada, era apenas um grampo que estava prendendo a cabeça daquela coitada e não tinha nada de grande importância. Mas a gente, com a nossa avaliação, deve ser um grande obsessor, né? A pessoa está passando por problemas sérios. Então, a gente está sempre fazendo avaliações precipitadas na nossa vida. Em qualquer situação, né? Estarmos sempre procurando sermos prudentes. A prudência é muito importante na nossa vida, porque já dizia, né, lá atrás que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Minha sogra falava isso lá atrás. E realmente a prudência é importante, porque nós somos muito rápidos em avaliarmos os outros. E como é que nós vamos querer felicidade num planeta onde nós vemos tantos problemas, né, batendo em todas as portas, né? Então, em qualquer situação, precisamos ter a serenidade de aceitar as coisas que você não pode mudar. Coragem para modificar aquelas que podem ser mudadas. E sabedoria para conseguir reconhecer a diferença existente entre elas. Então, meus amigos, é importantíssimo nós pararmos e vermos. Eu quero ser feliz, como aquela esposa, né, que não deixava realmente na mão de ninguém a responsabilidade pela felicidade dela. Em qualquer situação, ela procurava ver como bênção de oportunidade. Nós estamos habitando um corpo. Isso não é maravilhoso? A felicidade é daqui? Não é daqui. Mas o que nós estamos fazendo para alcançarmos a nossa felicidade? Fomos criados lá atrás simples e ignorantes. Hoje nós já atingimos um patamar evolutivo do raciocínio, nós já entendemos os porquês. Então, nós vamos ficar parados, marcando passos, enquanto espíritos criados para a perfeição. Deus quer o melhor para cada um de nós. Todos nós estamos tendo a grande oportunidade de estarmos num corpo, veículo pelo qual nos expressamos nesta terra abençoada. Realmente a terra é linda. Ela é maravilhosa, é uma oportunidade grandiosa que temos de estarmos vivendo aqui. Mas nós, às vezes, esquecemos de fazer essa avaliação. Nós ficamos olhando para dentro de nós mesmos de uma forma pequenina, perdendo as oportunidades. Elas batem à nossa porta constantemente. Elas desejam essas oportunidades que cresçamos. Quando dói e dói muito, vamos lembrar de agradecer a Deus e limitarmos esse nosso sentimento. É como a história que ele contou da vez passada, da mão cheia de sal num copo de água ou num lago. Então a gente tem que ver a dor e o sofrimento como alavanca de progresso. Bendizer a Deus, sim, pela oportunidade que estamos tendo e procurarmos decidir pela nossa felicidade, não jogando a felicidade para ser responsabilidade do outro, mas a responsabilidade é nossa, de buscarmos o nosso crescimento espiritual enquanto estamos a caminho. Nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho da onde? Da perfeição. Fomos criados, volto a dizer, simples e ignorantes. E vamos atingir, sim, as culminâncias espirituais de acordo com o esforço que fizermos. Ninguém vai fazer por nós, não. Todos nós é que temos que fazer essa parte, né? Essa força íntima que temos em nós. Olha só, uma outra história, bem rapidinha, porque estou correndo um pouquinho, porque realmente, né, a gente se programa. Vamos lá. Essa história é um erro do céu.
Olha como ela é interessante. É pequenininha, mas é bastante interessante. É um dos Rames, um mestre lá da Índia, conta que um homem foi uma pessoa maravilhosa na Terra. Foi aquele homem bom, aquele homem que vai fazer falta sempre quando deixar a matéria. E ele morreu. É uma história, tá, gente? Isso não é verdade, não. Tá? Ele morreu e todos diziam: esse vai para o céu. Esse está com um lugar reservado lá no céu. E ele foi para o outro lado, tranquilo, e bateu na porta do céu. Bateu na porta do céu e a secretária de São Pedro, né, estava lá, procurou e não achou a ficha do senhor. Melhor o senhor ir para o inferno. Ele, como boa pessoa que era, foi para o inferno. E ele foi para o inferno e aceitou tudo. Lá não tinha problema de secretária para barrar a entrada dele. Ele podia entrar e acabou. Ele estava tranquilo. E ele foi e se instalou lá no inferno. Passado algum tempo, eis que o chefe do inferno, né, vem depressa falar com São Pedro. Eu quero que o senhor tome providência. O senhor não podia fazer isso comigo. O senhor mandou aquele homem lá para o inferno e o inferno está um inferno. Por quê? Ele está fazendo a cabeça de todo mundo. Ele conversa calorosamente com um. Ele dá cola às pessoas que estão sofrendo. Ele tem sempre uma palavra de carinho. Ele olha para as pessoas nos olhos. Isso não pode acontecer no inferno. O inferno está virando um paraíso. Tira aquele homem de lá. São Pedro ficou abismado com a situação, né? E, por favor, tire ele de lá, porque ele realmente está me criando problema. O inferno virou um paraíso. Meus amigos, vamos procurar, nesse virada de ano, viver com mais amor, com mais serenidade, com mais equilíbrio. Existe um consumismo assoberbado nessa época. Nós precisamos frear isso, pelo menos intimamente e também com as pessoas que nos cercam. Vamos procurar cultivar o amor, a serenidade, a tranquilidade, porque realmente isso é que vai fazer a diferença para nós. Quando daqui partirmos, isso é que vai fazer a diferença. Viva com tanto amor no coração que, se por engano, né, você for mandado para o inferno, o próprio demônio lhe trará de volta para o paraíso. Olha só como que é uma história simples, boba, mas é sério. É sério. As pessoas que estão voltadas para o bem, para a fraternidade, elas podem estar vivendo no inferno astral, familiar, ou lá o que for, que elas vão manter o pavio, elas vão manter a tranquilidade, elas vão manter o equilíbrio e vão trazer o paraíso para onde quer que elas estejam. Dá para pensar nisso? Né? Vamos pensar que nós estamos entrando no ano novo. Ano novo, vida nova, problema todo de 2019 vai ficar em 2019. Nada disso, eles vão nos acompanhar para 2020. Eles vão junto, porque nós ainda não fizemos um pacto íntimo de nos modificarmos. Então a gente tem que parar. A gente tem que se frear, a gente tem que se alterar para realmente ver um ano novo conforme deve ser, né?
Para você ganhar um belíssimo ano novo, cor do arco-íris, da cor da paz, ano novo, sem comparação com o tempo já vivido até agora. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser novo, até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo nosso interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra bebidinha, né? Não precisa expedir nem receber mensagens, ainda mais agora na época do celular, né? Planta recebe mensagem, planta passa telegrama. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar de arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você tem que merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. É uma mensagem de Carlos Drummond de Andrade. Muita paz para todos e que 2020 realmente venha com muita paz, harmonia, vontade de crescer. Nós precisamos ter esse ânimo lá no fundo. Nós temos ele, mas a gente tem que arrancar do fundo do coração e deixar isso brotar. Muita paz para todos.